Em nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre as bases de mensuração dos ativos. Antes da gente entrar no conceito de mensuração e quais são as bases aí que a gente trabalha valores de entrada, é necessário conhecer quais os tipos de usuários dos relatórios contábeis, porque são eles que vão interpretar todas as movimentações do patrimônio, sejam eles usuários internos ou usuários externos. Por isso que a contabilidade ela cumpre o papel de fornecedora de informações a respeito da situação patrimonial. Por isso que o contador ele sempre deve trabalhar de forma coerente e clara, apresentar os registros das movimentações do patrimônio de forma que qualquer tipo de usuário possa interpretar o que as demonstrações contábeis estão apresentando. Dentro dessa esfera de registro, de controle dos elementos do patrimônio, para que esses fatos possam ser controlados para a contabilidade, eles devem assumir duas características específicas, que é o benefício econômico futuro e o custo ou valor. Dentro desses dois itens, eu gostaria de chamar a atenção para o item 2, que é o custo ou valor. Eles são termos semelhantes, mas que na contabilidade eles trabalham com sistemas diferentes. O custo ele trabalha os valores de entrada e o valor os valores de saída ou valores de venda. O elemento só pode fazer parte da demonstração contábil se ele satisfazer essas duas características específicas. Dentro desse cenário, desse processo de reconhecimento e mensuração, o elemento contábil ele passa por 5 fases. A primeira delas é a captação, a segunda o reconhecimento, a terceira a acumulação, depois vem a sumarização e a evidenciação. Aonde que está a mensuração dentro desse processo? Aonde que são a determinação dos valores de ativo? Na fase de captação e de reconhecimento, que é onde são feitas as análises dos fatos e aplicadas as normas e técnicas contábeis vigentes. Então, o que é o processo de dotar valor, de dar capacidade econômica, de dar capacidade de valor aos elementos contábeis? Ele é chamado de mensuração. Sempre vou tratar de mensuração os valores que vão ser registrados ou reconhecidos e apresentados tanto no balanço patrimonial quanto na DRE, as bases de mensuração dos elementos contábeis. Saliento que essas bases de mensuração, gente, elas têm a função de unificar a leitura das demonstrações contábeis, mas devido à realidade de alguns elementos patrimoniais, às vezes ela pode provocar algum tipo de distorção, como é o caso dos elementos do ativo intangível, que a norma determina que seja uma base, mas porém, se a realidade for analisada, outra base de mensuração pode ser aplicada. E se essas bases de mensuração forem aplicadas de forma correta, a gente cumpre o papel principal do processo de mensuração, que é gerar a confiabilidade, que é um dos critérios de suma importância para o correto processo de acumulação dos elementos contábeis, que é o registro correto de custo ou valor que seja o mais próximo possível da realidade do elemento que está sendo registrado. Nós temos aí, por exemplo, apresentados pelos autores de Rossetto e Nello, em 2001, um quadro ilustrativo do que a gente teria de bases de mensuração na contabilidade, principalmente em relação aos ativos, que são os valores de entrada e os valores de saída. No nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com os valores de entrada.
Quais são as bases de mensuração no que diz respeito a valores de entrada dispostos no CPC 00 da estrutura conceitual? O ativo ele vai ser registrado a custo histórico, a custo corrente, a valor realizável e a valor presente. Falamos de custo histórico quando o ativo é registrado com o valor de aquisição do bem, ou seja, o valor de nota fiscal, ou os chamados custos de transação, são os custos envolvidos no processo de compra. Uma informação importante relacionada ao custo histórico que muitos autores defendem é também ramificar ele em custo histórico corrigido, que vai ser a possibilidade dos itens serem registrados ao seu valor de compra, porém atualizados de acordo com um índice específico. Por que isso é feito? Para que o registro contábil não seja afetado pelas oscilações de mercado. Um exemplo, então, de custo histórico. No dia 7/4, a empresa Alfa adquiriu um produto para revenda no valor de R$ 3.300, a ser pago em 3 parcelas mensais. Para apresentar seu produto ao mercado, foi necessária a contratação de uma empresa de marketing, tendo como valor total para o serviço o montante de R$ 2.000. Qual seria o valor do custo a ser registrado na contabilidade para esse produto? Os R$ 3.300 ou os R$ 2.000? Seguindo a definição de custo histórico, o valor total a ser registrado na contabilidade desse produto é os R$ 3.300 mais os R$ 2.200, que seria o custo de aquisição e o custo de transação. Um outro componente do custo é o custo corrente, que seria o preço vigente no momento do seu consumo ou cumprimento. Seria o valor de mercado da época de registro do balanço. Rosseto et al. Também diz que o custo corrente indica o sacrifício necessário para disponibilizar um item semelhante ao que já possuímos ou desejamos repor. Ou seja, se eu comprei um carro por 35 mil, eu desejo ter um carro também de 35 mil. Ou seja, é o valor que eu pretendo para disponibilizar para ter um carro do mesmo modelo e com as mesmas funcionalidades. No que diz respeito ao valor justo, seria o valor que o mercado praticaria, é como a própria expressão diz. É o valor que eu espero que o meu produto seja vendido. Vamos pegar o exemplo da tabela FIPE. Eu acho que o meu carro vale R$ 80.000, mas a tabela FIPE diz que ele vale 30. O valor justo do meu carro é 80 e não 30, que é o do que o participante do mercado enxerga. Em relação ao valor presente, ou valor de uso, ele é o valor presente dos fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso e de sua alienação final. Por basear-se em fluxos de caixa futuro, eles não incluem custos de transação incorridos ao adquirir o ativo ou assumir o passivo. Então, o valor presente seria o registro do bem com base nas suas estimativas de caixa. Seria registrar hoje com base nos benefícios econômicos futuros que ele pode gerar. Aqui nós temos um exemplo aí dos ativos intangíveis, aqueles ativos de vida longa. Porém, saliento, a contabilidade pratica o custo histórico. Resumindo, então, as nossas bases de mensuração. O custo histórico trabalha os valores pagos ou recebidos.
O custo corrente trabalha os valores ocorridos na data do balanço, ou seja, na data de registro. O valor justo, ele trabalha com o valor de venda ou de liquidação. E o valor presente, ele trabalha com o desconto do fluxo de caixa. Ele faz uma estimativa do fluxo de caixa futuro para que ele possa projetar o valor presente do bem. Portanto, qual seria a base mais utilizada pelas empresas? E essa base mais utilizada atualmente, ela seria mais confiável? Eu posso dizer que essa unanimidade é a que melhor representa a informação contábil? De antemão, eu respondo para vocês que não. Por quê? O valor a ser adotado para o custo histórico tem que ser para o custo do registro do elemento no ativo, tem que ser aquele que mais está relacionado à sua realidade, com base no que as técnicas dizem, que vai transformar a informação contábil de fácil leitura. Ou seja, o contador tem que trabalhar de uma forma que a mensuração dos ativos não seja uma mescla de bases de informações, mas sim aquela que represente melhor a realidade dos elementos. Muito obrigada. Dúvidas? O portal está aberto para discussões e na próxima aula nós vamos tratar de um novo conteúdo relacionado aos ativos.